Bom, vamos fechar nossos olhos, então. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus. Vamos deixar de lado todas as preocupações que a gente teve durante o dia, para que a gente possa concentrar nessa 1 hora de estudo, para que a gente consiga ter um melhor entendimento de tudo que vai ser comentado, que vai ser lido, que vai ser discutido, para que isso ajude na nossa evolução espiritual e de todos os nossos irmãos, visíveis e invisíveis, que estão presentes. E também vamos agradecer a presença de nossos amigos espirituais, orientando o nosso estudo, para que ele seja muito proveitoso para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então, iniciando o estudo da noite, né? A gente está continuando, na verdade, a questão 222 ainda, né? Que ela é uma questão bem extensa, que fala sobre a pluralidade das existências. Então, a gente estava nas perguntas, né? São 6 perguntas que ele fala e depois ele comenta um pouco mais, que é como o Kardec resolveu falar dessa parte, né? Então, a pergunta número 4. De onde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Então, isso aí ele está, desde da pergunta 1, né, que eu acabei não colocando aqui, mas ele está questionando a justiça, né, a justiça divina, por que acontece certas coisas com certas pessoas e não com as outras. Então, é mais ou menos. Então, o que ele fala? Por que algumas têm instinto precoce para o vício, enquanto as outras têm para coisas boas, né? Então, contrastando com o lugar onde nasceram. Pode ter nascido num berço de ouro, né, e ter uma índole ou uma tendência para vícios, né, e a outra nascendo na humildade, num lar humilde, pode ter mais valores, né, ou a tendência para fazer coisas grandes, né. Então, por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Isso aí a gente também observa muito, né, que às vezes até ele cita ali depois, né, que tem homens que vêm de origem humilde, mas eles têm uma inteligência, uma compreensão do mundo, das coisas, totalmente diferente do que já foi visto, né? Então, como explicar isso aí? Se são pessoas que não tiveram, às vezes, muita chance, né, na vida, não tiveram educação, e mesmo assim elas conseguiram revolucionar, né, em certos locais da medicina, da arte, da ciência, né? Então, a pergunta 6. Por que há selvagens e homens civilizados, se tomardes de um menino o tentote recém-nascido e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Aí já começou a ficar um pouco mais difícil, né? Então eu fui buscar o que era o Hottentote. Aí o Hottentote, eu busquei lá, é de uma tribo africana que é bem, não digo que é atrasada, né, mas ela é bem tribo ainda, né, que é, pelo menos na época, que eles não tinham muita contato com a civilização, então eles eram bem atrasados no conhecimento, né, que se falando. Primitivos, né? Isso, exatamente, bem primitivos. E o Laplace e Newton, para a época, eram os maiores. Laplace, ele foi um matemático, né, que ele fez o teorema de Laplace e algumas revoluções na matemática, e Newton era um físico, que também ele descobriu as leis de Newton, a gravitação universal. Então, e eu estava dando uma lida ali sobre a bibliografia deles,
E Laplace, ele nasceu numa fazenda, não tinha muita opção de estudo, né, mas com o tempo ele foi mostrando uma facilidade para matemática e acabou que ele trouxe isso aí, né? Não tem como não dizer que ele não trouxe isso aí de uma outra vida se ele não tinha nenhum contato com a matemática lá na época que ele viveu lá, em 1600 e alguma coisa. Então, que era muito mais difícil a educação do que era, né, hoje em dia. E a mesma coisa Newton, né? O Newton, ele teve uma vida meio atribulada ali, logo cedo, e mesmo assim ele desenvolveu um pensamento totalmente diferente do pensamento da época, né? Então até o pessoal, quando ele fez a cursou na universidade, diziam que ele era preguiçoso, né? Então provavelmente porque ele sabia muita coisa muito mais avançada do que estavam ensinando na época. Então é isso aí. Se a gente pegar uma tribo primitiva e dar os melhor educação, a melhor ensinamentos, ele vai chegar a ser um Laplace ou um Newton, que tem uma coisa nata já? Qual a filosofia ou teosofia é capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Então, primeiro ele pergunta, filosofia ou teosofia? Então, ele estava desafiando ali na época, praticamente, o que vivia, né? A igreja, o protestantismo, que não explicava esse tipo de coisa. A pessoa já nascia com um vasto conhecimento em alguma área. E, então, qual é a explicação disso aí? São duas, né? Ou elas nascem iguais e aí não tem explicação, ou elas nascem desiguais e aí sim a gente consegue ter um raciocínio lógico sobre isso, né? Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Disse-a que isso depende do organismo, ou seja, da matéria. Tá? Então, é isso que diziam na época, que dependia da matéria, dependia da educação, onde nascia. Mas então achamos-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Então, o que ele está dizendo ali? Que ou tem sorte ou não tem, né? Ou tu nasce com um desenvolvimento motor e cerebral bom, ou tu tem azar e tu nasce com alguns problemas. Então, ele não existe explicação, ele só diz é uma monstruosa e moral das doutrinas, porque qual é o que a pessoa vem, na verdade, assim, se for só uma existência, não tem o que resgatar, ela vai nascer assim e pronto, né? E a outra vai ter sorte, então é um cara ou coroa ali para ver quem é que vai nascer com algum dom e outro não. Então, isso se as almas forem iguais. Se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Neste caso, porém, porque inata superioridade concedida a algumas, corresponderá essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as criaturas, então é outra possibilidade, né? Se Deus criou as almas desiguais, por que ele criou assim? Se ele ama todos nós da maneira igual? Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contêm, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Então, assim, o que tá querendo dizer isso aí? Que são diferentes porque pelos aprendizados que trazem de cada existência. Então, um que está muito no início da jornada, está perto do ponto de partida, ele vai ser provavelmente um pouco mais atrasado moralmente, intelectualmente, né?
do que um que já está mais adiantado na escala de evolução. Então, dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. Então, aí ele está comparando com a existência na matéria, né? Então, que é como se cada existência nossa, né? Cada encarnação fosse um ano de vida. E conforme a gente vai acumulando, a gente vai ganhando mais sabedoria. Conforme o pessoal que fica mais velho vai ficando mais sábio também, normalmente. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que são os anos para a do corpo. Reuni, em certo dia, 1.000.000 de indivíduos, de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao que os reunirdes, e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntais, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, instruídos, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Então, aí a gente tem mais ou menos, tem uma ilustração, né, do que seriam as vidas sucessivas, né, que a gente, o que seria o véu? Botar o véu para o passado, então seria o véu do esquecimento, todo mundo nascendo na mesma data, no mesmo horário, no mesmo local, e vai ver que tem gente que tem uma alma mais antiga, tem até pensamentos, maneiras, né, de mais idade, tem gente que é mais jovem, mais inexperiente, né, não digo das coisas dessa vida, né, mas de coisas morais, né, que já vão trazendo de outras vidas. Então é isso que ele quis explicar, que esse é como se a gente apagasse o passado de todo mundo, tirasse uma foto daquele momento, a gente ia ver gente de tudo que é jeito. E é isso que acontece aqui conosco, né? Cada espírito está num passo diferente de evolução, mas a gente está tentando aqui evoluir todo mundo da melhor maneira, né? Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Então, é isso que foi visto no experimento anterior, né? A gente olha o presente, vê que tá todo mundo que nasceu no mesmo dia, tá todo mundo com a mesma idade, porém com uma idade, digamos, espiritual, né, do espírito, com várias encarnações e uma acumulação, né, de experiências diferentes cada um. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional proferir-se as que não explicam aquela que explica? Então a gente vê aí bem a característica do Kardec, né? Ele é bem lógico, na verdade ele tenta ser bem diferente das religiões que estavam na época, né? Que tinha muito dogma. Ele tenta buscar a racionalidade da doutrina, né? Então, para que todo mundo entenda e compreenda, na verdade, o que a gente ainda consegue compreender, né? Não o incompreensível ainda que a gente não está naquele nível.
Então, vamos lá. À vista da sexta interrogação acima, que foi essa última que falava do Laplace, de Newton e do menininho lá da tribo africana, dirão naturalmente que o Hotentote é de raça inferior. Na época, né, era aquela parte, né, que o pessoal falava que os negros africanos eram inferiores, então aí tá buscando isso aí. Perguntaremos, então, se o Hotentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, todos suscetíveis a progredir. Ou seja, nós todos nascemos iguais, né? Mesma raça. Ele fala de raça ali porque bem na época, né, falava da raça superior. Então, na verdade, todo mundo é igual, né, com espíritos habitando ali diferente, mas todos buscando progresso. Não é esse o princípio mais conforme à justiça de Deus? Ou seja, que ele já falou anteriormente, né, que Deus ama todos nós. Então, a justiça que ele traz para a gente é a oportunidade de todos progredirem, todos chegarem mais próximo a ele. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Considerarmos, tendo em vista o seu futuro, esbarraremos as mesmas dificuldades. Primeiro, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Então, aí, notadamente, ele está questionando a doutrina da época, né, do céu e do inferno. Então, todo mundo está... só essa existência vai definir o cara da tribo africana, que sabe pouco, mas ele faz o bem, e outra pessoa que sabe muito faz o bem. Então, é isso que ele está questionando. Segundo, o homem que trabalhou toda a vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor. Então, é o merecimento, né? Então, o cara que trabalhou a vida toda tentando melhorar, morreu velhinho, e um que não teve, morreu ainda criança, né? Que não teve tempo de buscar todo esse adiantamento. Eles vão ir para o mesmo lugar? Eles vão ficar estar no mesmo nível? Né? Então, é outro questionamento. O que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Ou seja, se o cara ele não foi instruído pelo bem, ele pratica o mal, ele vai ter que ir para o inferno só por causa disso? Que não é culpa dele que ele tenha feito aquilo ali? Então, os questionamentos das outras religiões. Trabalhe-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas, em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos. Aí fui ver o que era o réprobos, né? Réprobos é que são... como é que é? Agora me fugiu a palavra, mas é que condenados por Deus. No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros, então aqui o que ele fala? Vamos devagarinho isso aqui, ó.
Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas, em contraposição ao que fica esclarecido, ou seja, um que trabalhou todo esse tempo, toda a vida, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz tenha chegado, ou seja, antes do... morre na barriga, ou morrem antes do parto. Então, o que acontece com eles? Né? Se eles vão ser tratados como condenados por Deus, porque na época tinha, né, que se não era batizado, né, ele era condenado por Deus e aí ficava no limbo lá. Então, ele não podia ir para o céu, mesmo sendo uma criança inocente, né? Porque ele não tinha perdido o pecado original que pregava que era o que terminava com um batizado. Então, vamos lá. Quinta pergunta. Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Então, também está questionando, né, qual é a justiça aí. Então, que tem gente que trabalha, que estuda, que evolui a vida inteira, morre, falece velhinho, e outros que, quando são crianças ainda, não por culpa deles, né, mas não conseguem fazer nenhum bem nem o mal, ganham o privilégio de ir para o céu só porque, no caso, na época eram batizados. Então, que privilégio que eles têm nisso? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Aí agora ele começa a tentar responder um pouco mais. Admitam-se as existências consecutivas, e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faça em outra. Então aí ele começa a explicar. Ó. Só com essa palavra a gente já explica muita coisa do que ele estava questionando antes, né? Então, ó, por que morre na infância? Sem fazer nada. Então, não conseguiu fazer nada nessa existência, encarna em outra para fazer. A criança que nasceu na barriga ainda, não foi concedida, não conseguiu fazer nada nessa existência, vai fazer na outra. Que praticou o mal, que não pôde ser instruído, foi culpado, vai para o inferno? Não, ele vai ter a chance de se redimir em outra existência. Um homem que trabalhou toda a vida vai ocupar uma categoria maior do que o que não conseguiu ter um adiantamento melhor, ele vai estar num grau um pouco mais elevado, porém o outro também vai ter chance de evoluir e chegar nesse nível com mais existência. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura posições respectivas do selvagem, do homem civilizado? Então, isso aí também, que o homem civilizado, se ele tiver o adiantamento dele, vai seguir, e na próxima existência conseguir continuar seguindo a caminhada dele, e o selvagem, né, que está no início ali, o primitivo, ele vai também iniciar, ele está um pouco mais perto do ponto inicial, né, mas ele não está condenado. Eu vi que alguém perguntou aí a respeito de bebês quando falecem, né, logo quando o bebê, ele depende, alguma missão ele tem para, às vezes ele tem que só trazer alguma coisa para aquela família, às vezes ele tem que, precisa mais uma encarnação para ele se redimir de alguma coisa, tudo depende da situação. De repente a Carla consegue esclarecer um pouco mais aí. Não, perfeito, é isso aí mesmo. Porque o que está bebê é apenas a nossa formação física, né? O espírito que está encarnado ali, ele já tem todo um histórico, ele pode ser um espírito milenar com vários processos reencarnatórios e que te está trazendo ali alguma prova, alguma expiação, seja para ele, seja para os pais, né? Ele vem com uma vida
é mais curta. Normalmente é uma prova para os pais, né? Normalmente não significa que seja regra. Para o estímulo, muitas vezes, da humildade, para uma reaproximação com Deus através da dor, né? Porque é uma prova, segundo Chico Xavier, é a prova mais difícil que se tem, né? É a perda dos filhos. Então, e ele vai continuar também tendo possibilidades em novos processos reencarnatórios de continuar evoluindo. Não faz diferença para ele ou para um espírito adulto o desencarne. Todos nós teremos sempre as mesmas possibilidades através de cada processo reencarnatório de evolução. Esse é o nosso objetivo. Claro que, obviamente, sempre depende de nós. O que um bebê, a gente olha sempre para a imagem física, né? O que ele aprendeu, por que ele teve que morrer, desencarnar em terra-idade. Mas ali se encontra um espírito já em evolução. Fisicamente, para nós, representa uma injustiça, né? Uma criança que não teve possibilidade de aprender nada, de praticar nem o bem nem o mal, por que teve que morrer? Por que teve que desencarnar, muitas vezes, de uma doença grave, né? É porque nós olhamos para o corpo físico, nós não olhamos para todo o histórico que aquele espírito traz, para todo o histórico que aquele processo reencarnatório envolveu aquela família, tudo que está por trás daquilo ali, exatamente como dizia lá em cima. Quando o véu do esquecimento é colocado, e nós não temos acesso a esse passado, tudo pode parecer, de certa forma, meio injusto para nós. Mas se não houvesse existências anteriores, isso sim seria uma injustiça, porque nós não teríamos como nivelarmos essa igualdade, né? Quer dizer que se todos fomos concebidos exatamente no momento da nossa reencarnação, que possibilidade nós teríamos de progresso? Nenhuma, se houvesse apenas uma existência. Então não faria diferença sermos bons, sermos maus, vivermos 10 minutos, 10 anos, 1000 anos, 100 anos. Não teria objetivo nenhum, né? A existência. Viríamos aqui só para vir aqui, viver e irmos para o céu ou para o inferno. Então, aquele bebê, aquele espírito que desencarna ainda bebê, ele traz muitas vezes um aprendizado para a família, né? E ele aceita essa reencarnação, essa passagem curta junto com aqueles pais, que obviamente ele vai receber todo o amor, todo o carinho, né? E vai deixar, obviamente, ali uma saudade, estimulando, talvez, nesses pais, uma reaproximação com Deus, um estímulo da sua fé, às vezes até grandes trabalhos na área comunitária. Muitos trabalhos comunitários foram desenvolvidos através de mensagens psicografadas de familiares que, no desespero, na ânsia de querer uma resposta para essa perda, né, dos seus filhos, encontrarem o Chico Xavier ali nas mensagens psicografadas e até em outros médios, incentivo e pedido desses filhos para que eles se dedicassem à formação de uma casa para crianças, de um lar para crianças, de uma creche, de um asilo, de uma casa espírita. Muitas casas espíritas foram fundadas a partir desse momento de dor desses familiares. Então, tudo tem um histórico, tudo tem um objetivo, né? Então, aquele espírito que desencarna bebê, ele também terá oportunidade de evolução, de progresso, né? Talvez seja até mais evoluído do que a própria família que o recebeu, porque veio preparado para esse processo de separação, né? Aceitou esse processo tão curto aí de reencarnação. Entendeu, Josi? Oi, entendi sim, obrigada. Merece.
Podemos seguir ou mais alguém? Pode seguir, Vilmar. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Então, vamos voltar ali. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um é recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Então, aí ele está mostrando o amor que Deus tem por todos, né? Por todas as criaturas, falando que a gente, pelo merecimento nosso, a gente pode chegar à felicidade suprema, né? E os obstáculos são os obstáculos que a gente encontra em cada reencarnação, que faz a gente melhorar e ser recompensado, né, por essas evoluções. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Qualquer que seja, alegar-se-á, talvez, que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão no momento. Basta-nos havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Vamos seguir. Ele estava falando, né, das outras igrejas, né, que não aceitavam a reencarnação. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render a evidência e expulsado de seu seio todos que não acreditassem no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade terá tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Então, a gente está vendo uma crítica bem forte aqui, né, para a Igreja Católica, para a parte que teve, né, as perseguições aos cientistas, né, na Idade Média. E também a venda dos artigos, né, de fé, do pedaço da cruz, de Jesus, que tudo isso tinha aí, que acontecia na época que não se tinha tanto esclarecimento assim. Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou do lado da evidência. Ou seja, quando foi comprovado que aquilo ali existia mesmo, a Igreja se colocou do lado. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que, a não ser por esse meio, não se consegue explicar alguns pontos do dogma. Cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Então, a Igreja, né, tem vários dogmas que não são explicáveis e que se tornariam explicáveis com a reencarnação, né? Então, por isso que ele fala, essa doutrina, né, que é racional, com a dogmática, que o dogma é tu considerar aquilo como verdade sem questionamento. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião, e que esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Então, o que está comentando aqui? Que
Quando foi descoberto que a Terra não foi criada em 7 dias e teve as eras, teve era do gelo, isso aí diminuiu a fé de quem acreditava em Deus e quem acreditava em Jesus Cristo. Então é isso que ele está dizendo, que caso tenha, eles admitissem que existe a reencarnação, isso aí diminuiria a fé, né? Diminuiria o pessoal seguir os ensinamentos da Bíblia e os ensinamentos da religião. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Então, aqui ele já está mostrando que na própria Bíblia já se toca sobre reencarnação. Então, aqui é uma passagem de Mateus, capítulo 17. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe, então, os seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhe Jesus: é certo que Elias há de vir, e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo, darão a morte do Filho do Homem. Compreenderam, então, seus discípulos que era de João Batista que lhes falava. Então, eu já vou ler a próxima frase aqui, ó. Pois que João Batista fora Elias. Houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Então, eles tinham lá os profetas, né? Elias era um profeta bem conhecido, lá bem famoso, que existia a ideia que ele voltaria. E então, os apóstolos questionaram, né, se ele teria que voltar antes, e aí eles já foi respondido por Jesus que ele já tinha voltado. Então, uma mostra, né, do que é a reencarnação, já na Bíblia. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. Então, aqui não adianta a gente não acreditar na reencarnação que a gente vai voltar. Ah, eu acredito só no céu e no inferno. Eu vou para o inferno. Não, tu vai voltar e vai tentar a vida de novo, não tem jeito. Exatamente. Né? Pode falar, cara. Não, exatamente. E aí fica a sugestão aqui do livro, que seria interessante a gente ler, que é Obreiros da Vida Eterna. Eu acho que eu comentei a semana passada, né? Que fala sobre essas questões e traz relatos de 5 ou 6 desencarnes ali, cada um reagindo de uma forma diferente ao chegar no mundo espiritual, inclusive de religiões diferentes, incluindo de espíritas. E para surpresa de muitos, o espírita que tinha um grande conhecimento, era um grande trabalhador da doutrina, encontrou grandes dificuldades no seu desencarne. Por quê? Porque ele doutrinou, ele estudou, ele ensinou várias pessoas sobre isso, mas não preparou a própria família para esse desapego. Então, encontrou aí grandes dificuldades no seu desencarne, né? Porque a família entrou praticamente em desespero quando ele desencarnou. Então, vejam que não é o fato de nós sermos adeptos da doutrina espírita, de nós compreendermos a reencarnação, que a nossa desencarnação pode ser algo tranquilo. Por quê? Porque nós temos que ter todo esse cuidado de entender que isso não está relacionado somente a nós, como a questão do bebê que a Josi citou, né? Que tipo de progresso tem. Muitas vezes esse progresso está relacionado, como eu comentei antes, à questão familiar, resgate familiar, de reaproximação daqueles pais com Deus, né? Ou para o próprio espírito,
que viveu ali pouco tempo. Por quê? Porque não soube respeitar a própria vida em outras existências, não cuidou da sua saúde, atentou contra a própria vida. Então, todos esses princípios, muitas vezes, faz com que se tenha uma passagem curta por aqui, né? Se venha, se viva aí 6 meses, 2 anos, justamente para que a gente aprenda a dar valor ao processo reencarnatório, porque é exatamente o que diz aqui, ó. A gente, acreditando ou não, aceitando ou não, ela vai acontecer, independente do nosso credo, independente da nossa compreensão sobre isso, da classe social, do país, do local onde a gente esteja reencarnado, por exemplo, nesse momento. Né? Quando nós desencarnarmos, nós vamos tomar ciência de que continuamos vivos. E para muitos isso é um grande problema, porque entra em conflito com os dogmas da sua crença. Eles não acreditavam nisso, né? Então há conflitos muito grandes, mas a misericórdia divina ela é tão maravilhosa, né? Ela é tão infinita, imensurável, que a gente não consegue nem encontrar palavras para explicar. Ela prepara para tudo isso. Então, nós hoje praticamos, por exemplo, a religião católica. Ao desencarnar, nós vamos encontrar irmãos adeptos da Igreja Católica que irão nos receber, ou aquele padre, ou aquela freira, ou os nossos familiares. Vamos encontrar no mundo espiritual unidades católicas para a prática da nossa fé, até que nós vamos compreendendo que isso não há mais necessidade. Né? Então, há todo esse cuidado também para que as coisas não aconteçam de uma forma abrupta, que nos cause um transtorno, um desequilíbrio. Então, nós vamos nos adaptando conforme nós vamos tomando ciência e consciência da realidade, né? Da nossa existência eterna no mundo espiritual. E passamos a entender isso. Passamos a compreender o que significam esses ensinamentos que estão dos antigos profetas, do próprio Elias, né? Profeta Daniel, tantos profetas que se encontram no Antigo Testamento e que retornaram depois para fazer a sua caminhada junto com Jesus. Foram todos preparados para isso, independente se naquela época as pessoas tinham condições ou não de compreender o que era um processo reencarnatório. Tá? Ficou claro aqui? Alguma pergunta? Então tá, então podemos continuar, Vilmar. Tá, vamos lá, então. Ó, tem aqui uma pergunta ali. Deve ser Leme. Uma amiga minha, a mãe desencarnou faz menos de um mês. Ela estava desorientada porque a mãe veio no sonho do marido dela e não aceita a passagem. Estava furiosa no sonho. Peraí, deixa eu ler de novo porque eu não entendi muito bem. Uma amiga minha. Ah, sim, uma amiga minha, a mãe desencarnou faz menos de um mês. E hoje ela estava desorientada. A amiga que estava desorientada, porque a mãe veio. Isso. Sim, a mãe veio em sonho no marido dela. No marido de quem? Da tua amiga. E não aceitou a passagem, Amiga. estava furiosa. Ah, tá. Ela desencarnou em casa. Isso aí são problemas, né? Que quando nós não estamos preparados, e dificilmente nós estamos preparados, mas para algumas pessoas esse despreparo ele é maior, né? Então, a pessoa morre subitamente de um infarto, de um acidente, de algo que não estava doente. Simplesmente chegou a hora e desencarnou. Né? Às vezes acorda do outro lado, furiosa, revoltada com Deus, revoltada com o mundo, né?
E a orientação que se dá em relação a isso, o que que é? Envolver em preces. Envolver em preces. E esses tipos, às vezes, de comunicação, às vezes é até bom que aquele que sonhou, por exemplo, é até bom não compartilhar com a pessoa, às vezes, mais afetada da família, né? E que leve para as preces, se a pessoa tem uma crença, leve um nome. Por exemplo, vai numa casa espírita, leve um nome para a prece dos desencarnados, procurar envolver sempre esse espírito no máximo de preces possíveis e aqueles familiares que, com o tempo, possam compreender, essa pessoa possa ir se afastando, né? Esse espírito possa ir se desligando do materialismo, se desligando do, do plano terrestre aqui, né? Que possa entender que ele segue vivo, que tem novas atividades, novas tarefas a cumprir e que o seu livre-arbítrio vai ser respeitado, mas que com essa revolta ele só vai fazer mal a si mesmo e aqueles que estiverem aqui encarnados, porque muitas vezes tenta ficar próximo dos familiares, tenta se mostrar, tenta se falar. Quando as pessoas ainda são adeptas da doutrina espírita, elas conseguem entender isso, né? Consegue ter sensibilidade às vezes para isso e dão um jeito de buscar resolver isso nas casas espíritas. Às vezes é um processo longo, né? Porque aquela pessoa, mesmo que ela não tenha intenção de fazer o mal, ela fica ali como se fosse um obsessor familiar ali, causando até mesmo prejuízos de saúde emocional, psicológica para aqueles que permanecem encarnados, trazendo mais sofrimento ainda, né? Dificultando mais ainda o seu desligamento. Então, a orientação que se dá, Josi, é sempre essa, sempre a prece, sempre envolver a prece, envolver quem desencarnou, envolver os familiares, né? Tentar levar esses familiares para um uma exposição doutrinária, uma palestra, porque tem que ser aos poucos também, não? Nós temos que respeitar essa dor, respeitar esse luto. O que não se pode deixar é esse luto passar, por exemplo, de 6 meses, porque aí entra numa forma de fascinação, de obsessão, que fica cada vez mais difícil, né? Esse desapego, as doenças vão se instalando, as revoltas vão se instalando, e elas são de mão dupla, né? Fica difícil lidar. Mas tem que ser respeitado. Não dá para querer doutrinar alguém que está vivendo um momento o seu luto. Tentar explicar com calma quando a oportunidade se fizer, não chegar impondo nada, né? Não chegar dizendo, olha, não faz assim, não chora, não te desespera, tu está atrasando a evolução do espírito. Não, não é desse jeito, né? É envolvendo muitas vezes aquela pessoa em preces, em acolhimento, em abraço, em fraternidade, em solidariedade, respeitando aquele momento de dor. A pessoa quer chorar, deixa chorar. Quer desabafar, deixa desabafar. Mas o que que eu posso fazer nesse momento? O que que eu digo? Não diz nada. Deixa que vai passar. Faz a tua parte, te envolvendo aquele familiar em preces. Leva o nome para prece e radiações, leva o nome para a prece dos encarnados, dos desencarnados, né? Envolve no Evangelho no Lar. Vai, conforme há a possibilidade que a pessoa demonstre, dê uma brecha para uma orientação, ensina a realizar o Evangelho no Lar, ensina a orar por aquele ente querido que desencarnou, envolvendo em paz e serenidade, para que ele vá se desapegando, né? Que ele compreenda que esse é o caminho de todos nós. É um processo difícil, é muito difícil. Depois eu estou dizendo aqui para vocês que nesse livro nós temos o relato ali de um espírita que desencarnou e passou por esses problemas porque os familiares entraram em desespero, né? Então, nós temos que, quando estamos encarnados e temos possibilidade, temos condições de conversar sobre isso, conversar, esclarecer, porque chorar e sentir saudade é normal,
né? O que nós temos que evitar? Evitar o desespero, né? Evitar entrar em desespero total, como se o mundo tivesse acabado. A gente sabe que tem situações que é exatamente assim que acontece, né? Principalmente em relação a filhos. É como se o chão deixasse de existir. Só quem passa por um processo desse consegue mensurar. Quem não passa tem uma vaga ideia, uma ideia muito distante, porque é uma dor que não dá para mensurar. Mas quando nós conseguimos compreender um pouquinho melhor sobre isso, a gente consegue ir amenizando um pouco a nossa dor, o nosso sofrimento, amenizando a dor do outro e o sofrimento do outro, quando ele está apto para compreender um pouquinho melhor sobre isso. Tá? É isso aí, a filha pediu ajuda e a Jaque orientou nas práticas da Umbanda. A prática que não importa, importa é que cada um dentro da sua crença consiga auxiliar da melhor forma possível nesse momento, que são as boas vibrações, as preces, envolver, acolher, para que a pessoa se sinta, não se sinta abandonada nem totalmente perdida, né? Que ela saiba que isso acontece com todo mundo. Vai acontecer, não acontece só na casa do vizinho, acontece na nossa também. Então, quanto mais nós envolvermos em prece, em vibrações, em acolhimento, em amor, mostrando a nossa preocupação, como é que está hoje, como é que está, como é que não está precisando de alguma coisa, dar espaço para a pessoa dizer como está se sentindo. Até que em algum momento ela vai demonstrar interesse, ela vai querer compreender melhor, e aí sim nós vamos envolvendo naquelas práticas que estão ao nosso alcance, para que a gente possa confortar da melhor forma possível, tanto quem está encarnado como quem está desencarnado. Ah, entendeu, Josi, aqui? Ok. Então vamos lá, mais alguém? Tá tranquilo? Então, podemos continuar, Vilmar. Então, vamos lá. O essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Então, é porque estava falando muito antes de religião, né? E ele é cristão. É isso que está mencionando, que é a imortalidade da alma, recompensa futura, justiça de Deus. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de alguns ensinamentos espíritas, que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos parece a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Então, ele já deu os exemplos ali anteriores, né? Ainda que fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado, e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por existência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que não se deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. Então, ele está dizendo para a gente questionar, né? Então, se a ideia fosse aqui dos homens e fosse lógica, seria aceita. Se viesse dos espíritos fosse lógica, também seria aceita. Então, e se viesse alguma coisa mais absurda, teria que ser tanto dos homens quanto dos espíritos, né? Não se pode aceitar cegas, tem que questionar. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo,
lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todo se renda à evidência, e os que lhes colocaram em posição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Então, aqui a gente vê hoje, né, que o pessoal fala muito da ciência, é pela ciência que tem o cara que é terraplanista, que é contra um, contra o outro. Então, hoje, ridicularizado é o terraplanista, não é o cara que acredita que a Terra seja redonda, que gira em torno do Sol. E é mais ou menos isso que ele está falando ali, que vai chegar num momento que todo mundo vai crer na reencarnação, na pluralidade das existências, e que não vai ter como desdizer isso aí. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora da salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 3 a 5. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre da mãe para nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Então, o próprio Jesus está falando aqui Se isso não é reencarnação, da reencarnação, então, da nossa pluralidade. Exatamente então, isso. Aqui a gente termina, então, né, a questão 222, depois de algum tempo, né? É verdade. E aí eu trouxe só um texto para encerrar, rapidinho aqui. Peraí. Aparece aí. tem que parar um compartilhamento e começar o outro. Não, já parei. Não está aparecendo que eu separei aqui. Um minuto. Se não der para compartilhar, faço só a leitura. Tá, então eu vou ler aqui. Tá. Tá, é da Bíblia do Caminho, é o Evangelho por Emmanuel, volume 4. Domicílios espirituais. Comentários ao Evangelho segundo João. Aí, há muitas moradas na casa de nosso Pai. Assevera-nos o Senhor nas bênçãos da Boa Nova. Entretanto, viverás naquela que houveres erguido para ti mesmo, segundo o ensinamento do próprio Mestre, que manda conferir a cada um de acordo com suas próprias obras. Repara, pois, como te situas no campo do mundo, compreendendo que o teu sofrimento é a força a impelir-te para os círculos superiores ou para as esferas inferiores, onde tecerás teu ninho. Não te valhas assim da palavra para menosprezar as tarefas de teus irmãos, nem para reprovar as aflições que vergastam a terra. Não te aproveites do conhecimento para condenar ou para destruir, e nem procures nas mãos do Cristo o martelo com que derribes, desapiedando os domicílios alheios. Não exibas a virtude nos gestos exteriores, porque a víbora da vaidade pode ferir-te quando suponhas colher as flores de imaginária vitória, e nem desejes a frente avançada no combate da purificação, com o desprestígio e a derrocada dos outros,
porque é possível o teu apressado recuo para retificar decisões. Lembremo-nos de que não há céu para quem não edificou o paraíso em si mesmo, e aprendamos, sobretudo, a sentir com o amor, a fim de que o amor nos eduque para a extinção das trevas. Os perversos moram nos fojos do crime, e os criminosos esbarram sempre nas furnas de tardio arrependimento. Aqueles que abusam dos recursos divinos que o Senhor lhes empresta, estagiam nos desvãos do desequilíbrio, e os desequilibrados se detendo-se, por fim, no abismo da enfermidade. Os desertores da luz jazem domiciliados nas sombras, e os habitantes das sombras demoram-se em lamentável cegueira de espírito. As almas cristalizadas na crueldade estacionam nos enxovais do orgulho e do egoísmo, e os devotos do egoísmo e do orgulho acabam despertando nos despenhadeiros da morte. Observa deste modo a natureza de teu campo íntimo e acautela-te para o futuro, porque sem dúvida há inúmeras moradas no universo infinito, mas viverás escravo ou senhor no templo do bem ou no cárcere do mal que tiveres escolhido para tua residência nos caminhos da vida eterna. Então, palavras de Emmanuel. É muito lindo, né? Muito bom, gente. Muito obrigada por hoje. Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso estudo de hoje. Encerramos essa questão 222. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Achar que chegou agora, quer completar com alguma coisa? Não. Cheguei no finalzinho, né? Na correria, estava na escola das crianças. Não Mas tem eu estudei, a gente preparou, né? Só não consegui apresentar. E realmente, quando se coloca, né, que não adianta proferir no externo, mas não internalizar o que se está falando. Exato. Nada adianta, né? Então, Exatamente. ali, o grande ensinamento de todos esses questionamentos não, é um ponto de vista interessante, outro ponto de vista que complementa, mas o mais importante é trazer isso para o nosso íntimo, né? Exato. Para as nossas convicções, né? Exatamente. Então, está bom, gente. Quem gostaria de encerrar, fazer a nossa prece final? Eu gostaria de falar, assim, hoje a gente falava na escola, né, sobre alguém falou aí também, que nem sempre quem tem o estudo no caso, assim, o conhecimento, sabe mais do que aquele que não teve estudo, né? Porque hoje em dia, assim, tá muito difícil a gente trabalhar na educação, porque as crianças, elas vêm com aquilo que elas têm de casa, né? A base delas é a casa, né? Então, é muito... E agora, vocês falando assim, eu comecei a relacionar com isso que a gente estava falando hoje pela manhã, que a gente tem, a gente acha que quem tem estudo tem conhecimento. Pode ter o conhecimento, mas não tem aquela vivência, né, de valores verdadeiros, né? Exato. E eu senti essa necessidade de falar hoje, porque é bem isso, né? Não é porque a gente tem um estudo que a gente tem o conhecimento, né? Nós temos, às vezes, a instrução, mas não temos a evolução moral, a prática da Exatamente. ética, dos A valores prática. morais. Então, a questão de família hoje é algo que realmente está muito complicado, né? As famílias estão muito Barbaridade. desestruturadas, as crianças chegam muitas vezes, os jovens, sem saber exatamente quem são, né? Porque estão hoje aí tocando uma dificuldade muito grande na questão das crianças, né? Pensar em coisas que elas não deveriam pensar, elas tinham que se preocupar apenas em serem crianças e ter cada coisa no seu tempo. Então, e às vezes as famílias não conseguem
se impor de uma forma disciplinada, de uma forma compreensiva, acolhedora, e ter a paciência também, né? Porque chega em casa cansado e a primeira coisa que pai e mãe diz assim: eu faço de tudo para não me incomodar. Então, né, fica só na questão de que cada um vai acabar recebendo uma enxurrada de informações, muitas vezes que não são boas, que não vão contribuir em nada para a formação daquele ser, daquele indivíduo, e vai acabar muitas vezes apostando nos valores mais vis, mais baixos, porque vão ao encontro das tentações do mundo, né? Daquilo que o mundo, na sua inferioridade, vai oferecer. Então, lá na frente, o retorno virá. Então, aquele que consegue ter uma base na família de diálogo, de cristianismo, de moralidade, de valor, de ética, de bons costumes, mostrando, inclusive, no seu próprio posicionamento com o mundo, porque não adianta eu ter discurso e não ter prática. Então, ele vai ser o melhor exemplo para o filho. Por mais que fora de casa ele possa receber uma influência negativa, ele vai pensar, não, mas não foi isso que eu recebi. Vai chegar um momento que a decisão vai ser dele, mas aí ele vai ter condições de escolher e saber que aquela escolha que ele fizer, ele vai responder por ela. E hoje nós estamos vendo isso não acontecer, né? As crianças estão fazendo escolhas que não cabe para uma criança de 6, 7, 8 anos, né? É E verdade. aí, quando Chega a a ser gente. triste às vezes, né? Exatamente, quando a gente às vezes chama pai, mãe, às vezes não vem, né? Não tem. Aí a gente vai ver todo o histórico daquela criança, não foi criada pelo pai, não foi criada pela mãe, foi entregue pela avó, o pai está recluso, a mãe sumiu no mundo. Então, são histórias, e em todos os níveis. Em todos os níveis. Sim. Não tem distinção de classe, não. Acontece Não. em todos os períodos. E às vezes há todo um histórico por trás que essa criança está ali, né? Vai para um lado, vai para o outro, vem para cá, vai para lá. Como é que chama? O conselho tutelar assume até por ali, acompanha até por ali, daqui a pouco já nem lembra mais. Então, quando a gente vai ver, essa criança às vezes está sendo colocada em situações de grande periculosidade, de riscos, não? Assim como aqueles que às vezes, apesar de ter uma base moral bem estruturada, acabam por fazer escolhas que não condizem com aquilo que receberam em família. Mas isso é da índole também. O espírito vem para vencer a si mesmo, né? Que também não pode ser abandonado, nem numa situação, nem na outra. Né? Então é importante que a gente entenda isso, que cada processo reencarnatório nos coloca diante de situações que exigem respostas individuais e coletivas. Né? Nós temos responsabilidades conosco, com a família e com a sociedade. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado com as nossas escolhas, né? Com os nossos sentimentos, principalmente. Que tudo se colhe, né? Que tudo se colhe, com certeza. Mais alguém? Dona Naura, seu Vilmar, chegaram quietinhos, está tudo bem aí? Microfone, deixa eu abrir aqui, que eu acho que o microfone dele está... Tá tudo bem. Eu sempre acho que esse tema da justiça das reencarnações é algo que realmente tem que fazer parte da nossa do nosso ser. Exato. Né? Porque muitas vezes, quando a gente precisa passar por uma situação difícil, a gente quer superar aquilo ali como... Não, eu aprendi que é assim e eu vou ser... mas acontece que nós não somos... Também somos humanos. Exato, não somos máquinas, exatamente. Né? Então, e essa justiça, às vezes, em relação a um parente, em relação a alguém que a gente convive, a gente não entende, mas tinha que ser diferente, muitas vezes a gente diz, né? Mas
nós não somos responsáveis pelas escolhas do outro, né? Exatamente. Nós só podemos saber o que A gente que pode nós... orientar, exatamente. E muitas vezes a gente está tentando, cai de novo e consegue levantar, depois daqui a pouco erra, porque nós estamos aprendendo ainda, né? Nós estamos, cada fase é um aprendizado. Exatamente. Estou falando isso porque eu estou com a minha mãe bem velhinha, que está doente, e assim parece que tudo aquilo que deveria ser harmonia em volta, nessas horas fica uns momentos de desunião, muitas vezes. Pensamentos exatamente. diferentes, né? Em relação a compromissos e tudo. E foi muito bom. Foi o desenvolvimento desse assunto que o Júnior fez, eu achei muito, muito especial, sabe? Parece que veio... Sempre vem, né? Para nós, sempre vem, não tem jeito. Porque a nossa vida é isso, né? É nós tentarmos entender isso, Aninha. Interiorizar e vivenciar isso, entender que essa justiça ela não vai alcançar só o outro, ela vai nos alcançar também. E por isso que ela tem o nome de justiça divina, porque ela alcança todos nós, ela não seleciona ninguém. Né? Uns conseguem compreender mais, outros ainda não estão prontos. Conscientizar que é para todos. É para todos, exatamente, é para todos. A cada um conforme as suas obras, obviamente, né? Mas que todos nós passamos pelo mesmo processo evolutivo, isso nós não temos dúvida. Uns vão conseguir aproveitar mais o seu processo reencarnatório, outros vão desperdiçar, né? Vão achar que a existência é única. Né? Ou então tem gente que diz assim, não, se existe outra encarnação, para que eu vou me cansar agora? Deixa para a próxima. Na outra cansa dobrado. A outra cansaço é maior. Realmente, é isso mesmo. Obrigada, Ana Naura. Eu que agradeço a sua contribuição. É sempre sábia a colaboração de vocês. Muito obrigada. Mas a gente está aprendendo com vocês também. Coisa boa, vamos aprendendo juntos. Rever um assunto e tudo mais. A gente vai nos... É uma bênção. Sempre que a gente pode participar, a gente participa. Coisa boa. Muito obrigada. Rayane, boa noite. Alguém mais? Alguma colocação? Aí, Vilmar, vamos botar a Rayane para fazer a nossa prece final, né? Chegou atrasada. Só para prece. A sorte depois de mim. Prece. Ela chegou depois. Dona Naura. Entrei para te ouvir, Dona Naura. Ó, que bom. Então vamos lá. Então, tá. Vamos fechar nossos olhos, agradecer esse estudo de hoje, que depois eu vou ouvir com calma e com carinho. E vou pegar ali um ensinamento que a Dona Naura trouxe para mim hoje, que é resiliência com a família, se manter pacífico, entender que cada um está no seu processo evolutivo de aprendizado, que às vezes a gente quer acelerar, quer que o outro compreenda, quer que o outro esteja em passividade, mas às vezes ele não tem compreensão para isso. E também está florescendo, e que a gente também está florescendo. Então, é um processo que é mútuo, contínuo, e que a gente precisa ganhar, né, esse progresso, entendendo sobre essas relações, porque ninguém veio nessa configuração familiar à toa. Temos ajustes pré-encarnatórios escolhidos por nós mesmos para conceber, para transpor, para deliberar nessa encarnação. Então, que a gente não se esquive, como a Carla falou, de fazer o nosso processo, para que numa próxima vida a gente não pague em dobro a nossa pendência. Então, vamos orar juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos, gente. Obrigada por hoje. Boa semana. Até quarta-feira que vem. Fiquem bem. Obrigada, viu, Marta? Tava show o estudo.